Olá! Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Pedagogia em Ação. Veja agora os assuntos que serão destaque nesta edição. O curso de Pedagogia da PUC Minas, sensível à realidade pandêmica, adapta seu tradicional simpósio para seguir em contato com a comunidade acadêmica. O 13º Simpósio de Pedagogia da PUC Minas tratou da temática Pedagogia e Pedagogos em Tempos de Pandemia, onde propôs novas discussões e reiterou a essencialidade e os desafios enfrentados pelos pedagogos em tempos de pandemia. Em sua primeira edição totalmente online, mais de 5.000 pessoas de todo o Brasil e do mundo se inscreveram no evento e mais de 3.000 pessoas acompanharam toda a programação ao vivo. Foram 2 dias de evento que contaram com a presença de importantes figuras do cenário educacional brasileiro, como o professor Luciano Mendes e o professor Carlos Roberto Jamil Cury. Para além das conferências, tivemos importantes discussões em nossas mesas redondas, que trataram sobre o uso das tecnologias digitais na escola em tempos de pandemia. E também sobre a pedagogia da pandemia, o que estamos aprendendo com tudo isso. O evento também apresentou atividades culturais que reiteraram a essencialidade do pedagogo. Música, dança, meditação e poesia contemplaram a agenda de atividades culturais do simpósio e levaram o público a se emocionar com as apresentações. Tudo isso você confere agora no Pedagogia em Ação. Nos dias 20 e 21 de maio de 2020, o curso de Pedagogia da PUC Minas realiza seu 13º simpósio pela primeira vez em uma modalidade totalmente online. Transmitido pelo canal do YouTube do curso de Pedagogia, a programação do evento contou com atividades culturais, conferências e mesas redondas que discutiram sobre a temática Pedagogia e Pedagogos em tempos de pandemia. A abertura do evento foi realizada pela chefe do Departamento de Educação e coordenadora do curso de Pedagogia, professora Sheila Brasileiro, e contou com a apresentação musical Repentes, protagonizado pela professora do curso de Pedagogia, Lorene dos Santos, e por seu marido, Gielton Lima. A conferência de abertura foi proferida pelo professor doutor Luciano Mendes de Faria Filho, coordenador do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, da Universidade Federal de Minas Gerais. A conferência tratou da temática título do simpósio e relatou desafios e perspectivas do trabalho do pedagogo em tempos de pandemia. Os estudantes do curso de Pedagogia da PUC Minas organizaram a atividade cultural Pedagogos em Harmonia, que consistiu em uma apresentação musical em que cada estudante em sua casa interpretou músicas nacionais que dialogavam muito com o contexto pandêmico. Entre os muitos desafios compartilhados por professores e pedagogos em todo o Brasil, a inserção das tecnologias digitais no contexto da sala de aula tem sido uma das principais pautas no cenário educativo atual. A mesa redonda, uso das tecnologias digitais na escola em tempos de pandemia, contou com a presença dos professores Vitor Gonçalves, do Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, Bruno Ferrari, do Nave à Vela, e Gabriel Matos, da Escola Integra. Mediados por Vitor Fiuza, debateram a questão da tecnologia, da educação maker e do autocuidado de forma leve e coesa. O momento pandêmico apresentou diversos desafios a professores e estudantes de todo o Brasil. Segundo uma pesquisa divulgada no site Escrevendo o Futuro, cerca de 44% dos professores alegaram não ter domínio das tecnologias digitais e 40% encontrou dificuldade em aliá-las às práticas pedagógicas virtuais. O 13º Simpósio de Pedagogia da PUC Minas, durante a mesa redonda Uso das Tecnologias Digitais na Escola em Tempos de Pandemia, discutiu dilemas e possibilidades do trabalho com as tecnologias em sala de aula e sobre a utilização de metodologias disruptivas para a realidade de educação remota. Claro que nós, quando recorremos à tecnologia, temos uma série de tecnologias que nos poderão facilitar a vida, quer seja os grupos sociais enquanto grupos fechados, não estou a falar das redes sociais simplesmente, estou a falar dos grupos nas redes sociais, estou a falar dos grupos nas mensagens instantâneas como o WhatsApp, que muitas das vezes só são usadas para entretenimento, mas nós podemos usá-las, obviamente, em contexto educativo, os blogs, etc. Uma panóplia de ferramentas, algumas delas vamos ver agora,
e, obviamente, combinadas com um sistema de e-learning devidamente robusto e que permita esta flexibilidade. A mesa redonda trouxe diferentes abordagens a respeito do uso das tecnologias no contexto escolar. Fomos convidados a refletir sobre a importância do autocuidado do professor e como ele precisa ter um olhar cauteloso para com os seus estudantes. A partir desse momento, a gente tem que entender que a principal tecnologia, talvez, que a gente vai usar na escola agora, para o professor, seja o autocuidado, seja ele se preservar, seja ele olhar para ele mesmo e ele se auto-perdoar de vez em quando, ele ser gentil com ele mesmo, porque a gente está chegando num ponto em que o espaço da segunda pessoa, o espaço das relações que você constrói, ele infelizmente está ficando pouco potente. Por quê? Porque a gente não está trabalhando a primeira pessoa e entender que a escola ela precisa de fortalecer as primeiras pessoas para que a gente consiga pensar em relações mais potentes e de aprendizagem. E como mensagem final, Vitor, se você puder passar, por favor, eu queria falar com vocês que eu acho, e tenho dito isso para todo mundo, assim, crises são a renovação da confiança que a vida tem na gente. A gente não pode olhar para essas crises com esse olhar de ameaça, a gente tem que olhar com um olhar de oportunidade, a gente precisa disso. E a gente que é educador precisa disso, porque nós vamos conseguir fazer muito mais quando a gente sair lá no final do túnel. As famílias estão mais sensibilizadas com a gente, as pessoas estão mais sensibilizadas com o professor, o campo de empatia que a gente precisava gerar entre a escola e a sociedade, eu avalio que ele está sendo feito, ele foi plantado. Então, agora cabe a nós a gente se reinventar e usar isso da melhor forma possível. O professor Vitor Gonçalves, do Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, nos convidou a reinventar o processo ensino-aprendizagem por meio das tecnologias de informação e comunicação. O também professor Bruno Ferrari, do Nave à Vela, nos apresentou a inovadora Educação Maker e o diretor pedagógico da Escola Integra, Gabriel Matos, finalizou com a importância de uma educação integral e do desenvolvimento socioemocional. É que o mundo já é maker, tá bom? A cultura maker, ela já faz parte do seu mundo, você tendo na sua escola ou não. Eu coloquei aí 6 ícones de aplicativos, certo? Que você deve ter no seu celular, e por mais avesso à tecnologia que você seja, você já viu algum deles. Eu acho que essas duas esferas, e aí que é a importância da cultura maker para a gente hoje, elas ficaram muito tempo separadas, tá? Sendo relevantes nos seus nichos. E o que eu acho que a cultura maker traz para a educação é a possibilidade da próxima slide, que é juntar isso, porque vemos características incomuns que ambos estão querendo atingir, certo? Para poder gerar produtos melhores, revolucionar a tecnologia, e que não dá para ser feito sem esses valores. Outros porque é o futuro, o ímpeto da educação é trabalhar com geração dessas competências, dessas habilidades, desses valores dentro das crianças, que é autonomia, colaboração, protagonismo e vários outros, que a gente no Nave à Vela resumiu em 4. A gente fez um estudo bem profundo no final do ano passado, no começo desse ano, para produzir um mapa ali um mapa de competências, né, maker. Então, o próximo slide mostra o que a gente chegou em conclusão. A gente conseguiu concatenar em 4 macro competências da pessoa que é maker, certo? Mas que não deixa de ser uma pessoa, ela não é um robô. O maker ele é humanizado, ele tem essas características. Diversos autores, e um dos principais autores foi o Boaventura de Souza Santos, que trouxe o livro, recentemente, em abril desse ano, o livro A Cruel Pedagogia do Vírus, em que ele discute quais são os potenciais conhecimentos que a gente está retirando dessa pandemia. O que é que a gente está aprendendo com isso tudo? Porque não tem como a gente sair dessa transformação sem termos aprendido algo. Então, eu acho que é justamente isso, é justamente trazer essa questão da transformação, né, que pautando na fala do Gabriel, transformação é entrega. Geralmente, quando a gente precisa entregar, quando a gente precisa se transformar, a gente cai naquele clichê de ter que sair da nossa zona de conforto.
Mas olhando por um outro ângulo, essa zona de conforto gera um desconforto. A gente sai dela e fica desconfortável. Por isso que é tão difícil transformar. Os 2,2 milhões de professores da educação básica brasileira jamais pensaram viver uma realidade como essa. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Península, que ouviu mais de 7 mil docentes, constatou que 75% dos professores não receberam nenhum suporte emocional por parte da escola ou de seus pares. 67% afirmaram estar ansiosos e outros 38% cansados. É preciso potencializar o uso das tecnologias digitais na escola, mas não podemos esquecer da saúde mental dos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Essa mesa redonda conseguiu nos mostrar que isso é possível. O primeiro dia do simpósio foi encerrado de uma maneira emocionante e sensível. Os professores do curso de Pedagogia da PUC Minas prestaram solidariedade à comunidade acadêmica do curso com mensagens tocantes e necessárias. Na abertura do segundo dia do simpósio de Pedagogia, participamos de uma meditação guiada para combater a fadiga do cérebro e viver sua excelência. A aluna do curso de Pedagogia Darangun Cor foi a anfitriã da atividade. Na sequência, contamos com a mesa redonda Pedagogia da Pandemia. O que estamos aprendendo com tudo isso? Mediada pela professora Sheila Brasileiro. A mesa teve a participação de pedagogas atuantes em diferentes contextos pedagógicos, compartilhando suas experiências e aprendizados. Não é novidade que a atuação do pedagogo é essencial em espaços para além da escola. Empresas, museus e hospitais são apenas alguns exemplos dos variados ambientes nos quais o pedagogo possui papéis fundamentais. No segundo dia do simpósio de pedagogia, a mesa redonda mediada pela professora doutora Sheila Brasileiro trouxe as pedagogas Jaqueline Dantas, Augusta Mendonça, Marita Gastim e Keila Magalhães para discutir os desafios enfrentados em seus diferentes contextos de atuação. Nesses tempos de pandemia, a mesa redonda Pedagogia da Pandemia, o que estamos aprendendo com tudo isso, trouxe a visão de pedagogas hospitalares e escolares das redes pública e privada de Belo Horizonte sobre esse momento pandêmico. E aí, o que veio de trabalho que eu precisava desenvolver nessa rede particular, né, e nesse momento, e o que veio de reflexão muito intensa para mim naquele momento. Eu precisava tirar da crise a letrinha S e transformar no CRI, né? Eu precisava entender que, ok, sem crise não tinha desafios, sem desafios a vida era uma rotina, né? Era uma lenta agonia, que sem crise não tem mérito, mas que na crise é que aflora o melhor de cada um de nós. E foi nisso que eu, posicionando enquanto orientadora daquele microespaço, daquelas 280 famílias, daquela equipe que acompanhava essas 280 famílias, decidi que eu faria diferença, eu transformaria esse meu micromundo, porque eu tinha certeza que eu formaria dentro disso agentes transformadores de um macro, né? E foi aí, então, que eu comecei a ressignificar toda essa minha prática enquanto orientadora naquela escola, né? Mais do que nunca ficou comprovado para mim que o meu papel enquanto pedagoga naquela escola ele era fundamental, para aquelas famílias ele era fundamental, né? Então, eu precisava fazer a diferença na vida de pelo menos aquelas famílias às quais eu atendia, aquelas professoras às quais eu atendi. Então, eu acho que a pergunta que a gente tem feito, né, desde o começo é isso. O que fazer, então? Né? Então, eu entendo que nesse momento é hora da gente propor novas relações pedagógicas e afetivas com as famílias e os estudantes, né? Eu penso assim, eu posso até sugerir para os meus alunos algumas atividades, alguns estudos, mas é muito importante saber deles também, como que estão vivendo, o que estão fazendo, como estão as relações familiares, se estão bem. Não são essas as perguntas que a gente tem feito, né, para os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas com quem a gente convive?
né? Então, eu acredito que essa também é uma forma, né, de manter o vínculo com os estudantes, com as famílias, e é papel da escola, né, nesse tempo em que estamos lutando pelo direito à vida, né? Então, a escola ela não pode estar fora, né, desse momento, né, de uma relação mais afetuosa, dessa relação de cuidado, né, nesse tempo que nós estamos lutando pela vida, né, pelo direito à vida. A pedagogia hospitalar apresenta um contexto novo para todos. O papel do pedagogo no hospital, principalmente neste momento, foi imprescindível e necessário para um cuidado mais próximo e sensível dos pacientes. Jaqueline Dantas, pedagoga do Hospital João 23, um dos principais prontos-socorros de Minas Gerais, sistematizou seus aprendizados a partir de um diálogo com o clássico do mineiro Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Como é que eu posso com este mundo? A vida é ingrata no macio de si, mas traz a esperança mesmo no meio do fel do desespero. Ai, meu Deus, como eu sou grata, viu, a esse João Guimarães Rosa. Porque é mais ou menos isso, né? No meio daquele desespero todo, daquela dor toda, de repente vai surgindo ali uma esperança, uma vontade de fazer alguma coisa, uma vontade, e aí o meu retorno, né? O meu voltar, uma vontade de estar lá dentro, uma vontade de saber o que é que dá para fazer. E aí vem ele fala, né? Vivendo se aprende, mas o que se aprende mais é só fazendo outras maiores perguntas. E foi isso que eu comecei a fazer dentro de mim. Eu comecei a me perguntar o que esperar de um trabalho pedagógico dentro de um hospital de urgência e emergência, num cenário de pandemia. Qual que é o meu papel nesse momento, dentro do hospital, né? Nesse cenário, nesse contexto, qual que é o papel desse pedagogo lá dentro? E aí foi a hora de vivenciar o sentimento da ressignificação, de tentar compreender tudo isso que estava acontecendo, de aceitar e acolher essa dor, né? E aprender com ela. As falas das pedagogas, mesmo em contextos tão diferentes, se aproximam e servem de inspiração para os diversos profissionais da área de educação que acompanharam esse momento de troca de aprendizados tão relevante e enriquecedora. O que é que eu estou aprendendo com isso tudo, né? São aprendizagens diárias, né? Mas uma que é forte para mim é o papel social da escola, né? O nosso papel no meio disso tudo, né? Nunca se ouviu falar tanto, né, da valorização ao professor, né? E o quanto é importante o espaço, né? O espaço da socialização, né? O quanto é preocupante ver essas crianças que estão... Será que essas crianças vão passar um ano sem se socializar com outras crianças, né? E a gente passa a olhar para o espaço da escola de outra forma, né? O papel do educador. E outra coisa que para mim ficou bem forte, né? Para mim é o desacelerar, né? A gente está aprendendo a viver em cima de incertezas, né? Nós que somos tão programadinhos, né? Nós professores, a gente planeja o calendário do ano lá no início do ano, né? Nas reuniões de planejamento, a gente planeja o ano todo, vamos fazer festa disso, dia tal, dia daquilo. Acabou o planejamento, né? Suspendeu o planejamento. Eu acho que o que fica é desacelerar, né? Viver um dia de cada vez, aprender, né? A viver o hoje e criar, construir, né? Criar expectativas em cima do dia de hoje. E, ao mesmo tempo, essa humildade pedagógica que também nos coloca Paulo Freire, né? Ou seja, a gente pedagogo sabe a que veio, por que viemos, o que temos que fazer, mas ao mesmo tempo essa humildade de saber que a gente tem que aprender sempre, estamos todos em construção. O professor Edmundo de Novaes compartilhou conosco belíssimos poemas e relatos sobre o isolamento social.
Um dos textos foi publicado na coluna Diário da Quarentena, do jornal Estado de Minas, e foi interpretado pelo ator Antônio Fagundes. O professor também recitou um poema de João Gabriel Furbino, chamado Meu Elefante. A conferência de encerramento do evento ficou por conta do professor Carlos Roberto Jamil Cury, que tratou sobre a pandemia e a legislação, um aprofundamento da desigualdade escolar. O professor Cury fez uma análise importante e necessária nesse momento. Não é, Vitor? Isso nos traz novamente a questão: o que estamos aprendendo com a pandemia? Natália, foi justamente essa problemática que pautou grande parte das discussões nesses 2 dias de evento. Nossa equipe conversou com os conferencistas do simpósio que nos trouxeram mais reflexões. Confira agora na reportagem de Laura Alaane. Todas as esferas da sociedade foram incontestavelmente impactadas pela pandemia do novo coronavírus. O vírus SARS-CoV-2, popularmente conhecido como Covid-19, interrompeu a dinâmica global, exigindo de todos flexibilidade para se ajustarem a essa nova realidade. Até o momento, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, 819.609 pessoas não resistiram ao vírus, nos provando a necessidade de seguirmos nos protegendo. Essa cruel realidade nos trouxe também muitos aprendizados. Boaventura de Souza Santos, em sua obra A Cruel Pedagogia do Vírus, afirma que a pandemia e o período de distanciamento social estão nos revelando possíveis alternativas e novos modos de viver, produzir, consumir e conviver neste século. A conferência de abertura do 13º Simpósio de Pedagogia da PUC Minas, proferida pelo professor Luciano Mendes, tratou acerca da pedagogia da memória. Cada um de nós certamente tem uma pessoa próxima, conhece uma pessoa próxima que perdeu um ente querido, quando não na própria família, quando estão dentro da própria casa. Isso é de um impacto muito grande, é um impacto societário muito grande, é um impacto muito forte na subjetividade de todos nós, nas formas como nós nos autorreferenciamos, e é um impacto muito forte, por exemplo, nas crianças, é um impacto muito forte nos idosos. Então, tudo isso nos faz pensar, deve nos fazer pensar na relação aí do luto com a memória. Em certo momento, vivia uma dor de luto, e um colega me dizia uma frase que eu jamais esqueci, que era preciso transformar o luto em memória, né? E eu acho que esse papel, nesse momento, se coloca como uma dimensão muito importante. Ao mesmo tempo, velar os nossos mortos, cuidar para que haja mais vida, e, ao mesmo tempo, fazer uma verdadeira pedagogia da memória, né? Ou seja, lutar contra o esquecimento é uma dimensão importante. Elaborar o luto, elaborar a morte, é parte ancestral das pedagogias, né? É nesse sentido alargado da pedagogia, que é a constituição do humano na Terra. Nesse sentido, é fundamental que a gente pense em torno de uma pedagogia da memória. Uma pedagogia da memória que lute continuamente contra o esquecimento. É uma pedagogia da memória que é necessária, individualmente para cada um de nós, é necessária pessoalmente para cada um de nós, mas é preciso também que a gente pense essas pedagogias das memórias como uma dimensão social e coletiva, institucional. A conferência de encerramento do evento evidenciou a desigualdade em tempos de pandemia. O professor Carlos Roberto Jamil Cury nos apresentou dados impactantes e nos levou a importantes reflexões. Há uma visibilização, como nunca vimos, da atávica desigualdade social e regional em nosso país. A desigualdade, os grupos vulneráveis apareceram de modo absolutamente visível naquelas filas em torno da Caixa Econômica Federal,
pelos R$ 600. A chegada dos meios de comunicação a determinados lugares que nunca teriam sido televisados e foram, na sua precariedade, na sua vulnerabilidade. E há um sentimento de insegurança socioexistencial em que o temor e o medo trazem insegurança ao nosso futuro próximo. De um lado, expressando a nossa contingência, a nossa limitação, a nossa precariedade. Não somos onipotentes. Nem o mercado, nem outro fator. De outro lado, esse gerenciamento do medo e do risco afeta e tem afetado as pessoas tanto quanto as classes sociais de maneira diferenciada. Como explicitei há pouco, no âmbito da nossa secular desigualdade, nas enormes filas aglutinadoras de pessoas em torno de um auxílio financeiro. Estamos fora de nós mesmos, dentro de casa, experimentando uma segregação relativa e dolorosamente consentida, segregação que nós já apontamos em vários aspectos discriminatórios da sociedade brasileira, com especial apontamento à discriminação às pessoas com deficiência. Em nossa área, exceto o sistema hospitalar, o impacto foi a invasão da escola na casa. Repito, em nossa área, excetuando a área hospitalar, ou o sistema hospitalar, o impacto foi a invasão da escola na casa. A casa tornou-se o lugar do fogão, da limpeza, do lazer, do descanso e do ensino. Tudo junto, dentro do mesmo espaço. Antes, tomado por rotinas relativamente separadas. Esta é que é a novidade. Não é que antes não houvesse o fogão, a limpeza, o lazer, o descanso e até mesmo deveres de casa, como forma de ensino. Mas agora está tudo junto, dentro do mesmo espaço, aglutinado. Antes era relativamente separado. A invasão da escola na casa trouxe problemas de adaptação de um ensino em casa. A rotina precedente empurrava a casa para o trabalho, para o consumo, para o lazer, em especial para um movimento de ir e vir de mais de 50 milhões de crianças e adolescentes e jovens que faziam todos os dias o trajeto casa,
escola, casa. E agora, tudo isso está num lugar só. Como adaptar-se a esta nova situação, atingindo diferentes funções que antes estavam separadas e que agora, de alguma maneira, precisam estar juntas. E aqui importa, então, considerar que a escola era e continua a ser, dentro do nosso sistema social, o lugar mais permanente de convivência fora da casa, lugar institucional de formação e de permanência contínua, sistemática e avaliada por, pelo menos, 5 dias por semana e por, pelo menos, 4 horas por dia. Não há em nosso sistema social nenhuma instituição com estas características. Com o fechamento das escolas e a mudança no contexto das salas de aula, a desigualdade já conhecida pelos brasileiros está ainda mais evidente. A adoção de um regime de ensino remoto foi necessária, mas ousada, quando analisamos as realidades do nosso país. A pedagogia tem um papel fundamental em não permitir, ou tentar evitar, ou trabalhar para evitar que a pandemia se transforme no maior aprofundamento das desigualdades escolares. Nesse sentido, é fundamental que nós, pedagogos, aqueles que atuamos na escola, nos articulemos muito fortemente com os grupos sociais que estão lutando para que a educação seja prioridade, né? Para que a educação não seja esquecida, para que crianças e professores, sobretudo das camadas mais pobres, não sejam expostos a riscos desnecessários. Então, nessa perspectiva, a gente tem que construir coletivamente, junto com o movimento estudantil, junto com a organização dos professores, junto com a sociedade civil, com pesquisadores, modos, por exemplo, de retorno às atividades que não aprofundam as desigualdades. A coordenadora do curso de Pedagogia da PUC Minas, Sheila Brasileiro, também contou seus aprendizados e percepções. Além disso, evidenciou valores que considera fundamentais neste momento e salientou o papel do pedagogo. Quase que uma presencial por meio da tecnologia, né? Então, é ao vivo, as pessoas perguntam, tem essa interação, a gente sente, né, as pessoas, por isso muitas vezes até os professores pedem, abre a tela, gente, quero ouvir sua voz, não fica só escrevendo no chat, porque a gente sente essa importância da interação humana, da gente se ver, olhos nos olhos, ainda que mediados pela tela, né? Então, eu também vejo que essa é uma questão da necessidade da interação do ser humano, não é só uma tela, um computador, muito conteúdo a gente sabe que tem no Google, tem outras formas das pessoas buscarem, então reforça que a educação é muito mais que transmissão de conteúdo. Em meio a essa conjuntura tão conturbada, o papel do professor foi destacado, tendo valor e reconhecimento merecido e buscado. De repente, a figura do professor passou a ficar mais visível e a sua importância, o valor da figura do professor, o valor da figura da professora. Valorizar agora melhor estes profissionais, porque pais, cuidadores, tutores ficaram bastante desnorteados em não saber o que fazer com crianças dentro de casa, do ponto de vista da transmissão de conhecimentos. E quando havia estes recursos online, as pessoas que tiveram esse acesso, ou então através de apostilas, ou da TV Cultura, ou do rádio, né, não sabem como tratar isso. Então, isso evidencia que ser professor não é tarefa para amadores, não é tarefa para diletantes, é tarefa para profissionais.
No final do segundo dia de simpósio, tivemos a apresentação do solo de balé clássico Em Mim, protagonizada pela bailarina Laura Laane. O curso de Pedagogia da PUC Minas prestou uma homenagem aos formandos do primeiro semestre de 2020. Os formandos também prestaram suas homenagens ao curso e aos professores. A professora Sheila Brasileiro realizou o encerramento do evento. Os números desse simpósio são impressionantes. Tivemos a participação de pessoas de todo o Brasil e do mundo, de forma síncrona e ativa. Vamos conferir agora todos esses detalhes. Vitor. Obrigado, Natália. Olha, o 13º Simpósio de Pedagogia da PUC Minas contou com 5.698 inscritos de todo o Brasil e do mundo. Como podemos ver nesse mapa, todos os estados do país coloridos são estados que se inscreveram no simpósio. Minas Gerais, por exemplo, teve 2.796 pessoas inscritas. Na região Nordeste, no estado de Alagoas, tivemos 826 pessoas inscritas. Retornando aqui para a região Sudeste, tivemos 540 inscritos em São Paulo e 241 inscritos no Rio de Janeiro. Na região Norte do estado do Pará, tivemos 94 pessoas inscritas. E na região Sul do país, 110 inscritos eram do Rio Grande do Sul. Nós contamos também com inscrições de pessoas de fora do país. Do continente europeu, tivemos 5 inscritos de Portugal e da Espanha, e aqui da América Latina, 2 pessoas da Colômbia se inscreveram para acompanhar o evento. Natália. Nossa, Vitor, que sucesso! E qual foi o feedback dessas pessoas sobre o evento? Natália, nós convidamos um pequeno grupo de participantes que podem te responder. Vamos conferir alguns feedbacks agora na reportagem de Laura Laane. Dentre as 5.698 pessoas do Brasil e do mundo que se inscreveram no 13º Simpósio de Pedagogia da PUC Minas, 5 compartilharam conosco suas percepções e considerações acerca do evento. Uma delas é a colombiana Jenny Acevedo Rincón, doutora em Educação Matemática, docente e pesquisadora na Universidade del Norte, localizada na área metropolitana de Barranquilla, na Colômbia. Eu gostei do acto inaugural, como que se diz? Acto inaugural, aquela musiquinha. Foi a música dos alunos que inaugurou. Mas eu gostei muito da palestra do começo do professor Luciano, acho que foi. Sim, foi. Eu gostei muito dessa porque ele colocou no contexto atual e foram quase as mesmas coisas que a gente está vivendo aqui na Colômbia. Eu gostei da palestra que colocaram, da mesa que colocaram 3 pessoas a falarem desde pontos de vista diferentes, né? Então eu gostei tanto daquele que vem da cultura maker, como aquele que tem domínio total das ferramentas aqui da internet, e o outro que é o pedagogo do comum, aquele pedagogo que busca o amor pela escola, né? Eu gostei muito disso e adorei muito, muito a intervenção do Vitor. E, bom, meu congresso falou mesmo disso, né? Das dificuldades que o pessoal está enfrentando neste momento. Mesmo os professores, os estudantes, todo mundo tem aqueles problemas. A brasileira Alessandra Costa vive há pouco mais de 5 anos na cidade de Vigo, na Espanha. Ela, que é pedagoga e atua na Espanha na formação de professores, também acompanhou de lá o 13º Simpósio de Pedagogia da PUC Minas. E para você, assim, no simpósio, alguma reflexão sua que você teve pessoal ou profissional, né? Quais contribuições para você, Alessandra? Bom, sempre se aproveita uma ou muitas coisas, né? E o simpósio, para mim, foi de coração para coração. Por quê? Porque eu abri o meu coração e a minha mente para ouvir as pessoas do simpósio. E aprendi muito com elas, com todas elas. Né? A sua maneira, cada um expôs suas ideias, seus pensamentos, proporcionando reflexões importantes e interessantes
sobre a pedagogia e pedagogos e pedagogas em tempos de pandemia, né? Foi um simpósio enriquecedor pela diversidade e abordagem também, né? Ao final, estava repensando as ideias, borbulhando, né? Como sempre, repensando sobre o meu fazer pedagógico, o que eu poderia fazer diferente, mudar algumas estratégias, inovar com algumas TICs na educação também, não só para os meus alunos, mas para os professores com os quais eu trabalho, né? Perceber também que essa pandemia é só o começo de muitos recomeços. Então, nós precisaremos, de verdade, readaptar a todos os cenários, tanto os cenários atuais como os futuros, né? E eu tenho uma reflexão da Cora Coralina que eu gosto muito, que é: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Cora Coralina. E realmente o simpósio tocou o meu coração. Não há dúvidas de que o evento foi um grande sucesso. A modalidade online encurtou fronteiras e possibilitou a democratização de conhecimentos, além da troca de experiências entre os participantes. Alunos de cursos de pedagogia de todo o Brasil estiveram juntos em um único espaço com um único objetivo: se formarem professores transformadores e engajados para fazerem a diferença na educação nacional. Eu fiquei muito emocionado com as reflexões dos professores. Cada um que passava, eu ia assistindo, eu ficava, ai meu Deus, que coisa maravilhosa. E deu aquela saudade, tipo assim, oh meu Deus, eu queria tanto tá todo mundo junto, reunido, conversando nas aulas presenciais, aquela coisa do aconchego que é bem, acho que é bem da pedagogia mesmo, né? Para mim, o que contribuiu bastante foi as excelentes reflexões que eu tive durante os 2 dias de simpósio. E também não só como reflexão, mas também que vai servir muito como aprendizado para a minha vida e também para a minha futura prática docente, né? Nós como futuros pedagogos, a gente vai sempre trabalhar com a reflexão, a gente vai trabalhar com as pessoas, a gente vai, como eu posso dizer, a gente vai ter que, quando a gente é pedagogo, trabalha na área da educação assim, a gente tem que ter várias leituras de mundo. As professoras do curso de Pedagogia da PUC Minas, Mariana Veríssimo e Luzia Werneck, trouxeram reflexões importantes sobre as inquietações provocadas pelo simpósio. Eu queria destacar, inclusive, um aspecto muito importante no simpósio, que é uma característica dele já, é a preocupação em associar sempre os aspectos teóricos aos práticos. Né, quando traz os pedagogos hospitalares, os pedagogos nos diversos espaços de atuação, nas diversas formas que um pedagogo pode atuar, eu acho que isso é fundamental, contribui muito para a gente ver como é que as teorias estão sendo implementadas nas práticas pedagógicas para além da escola, mas também na escola, como professores, como que eles estão agindo e estão pensando a educação, como estão vivendo o momento da pandemia. Da discussão da pedagogia em outros lugares, a não ser somente como algumas pessoas pensam, que o lugar do pedagogo é só na escola. Ainda tem, e interessante, importante, que o seminário ele fez uma abrangência e ele deu vida a esses outros lugares, clareou, como por efeito de contraste, ele clareou esses lugares, os hospitais, as empresas, as outras instituições. O lugar do pedagogo é no mundo, é na vida, é no lugar onde há a aprendizagem, é lugar do pedagogo, aquele que leva, que pega elas pelas mãos e leva, né? Então, o lugar do pedagogo nesse lugar, e foi importantíssima essa discussão. Para quem acha que somente alunos do curso de Pedagogia da PUC Minas participaram do simpósio, vai ficar surpreso com essas informações.
Para além dos 2.844 alunos de graduação de todo o Brasil e do mundo inscritos, contamos também com 1.876 professores da educação básica, 164 coordenadores pedagógicos, 108 alunos de especialização, 129 estudantes de programas de mestrado e doutorado, 245 alunos egressos do curso de Pedagogia da PUC-Minas, 109 gestores escolares, 20 pesquisadores da área da educação, além de 194 profissionais de outras áreas. É impressionante como o nosso evento conseguiu impactar tantas pessoas. Não é, Natália? Realmente impressionante, Vitor. Para encerrarmos o programa de hoje, vamos conferir os versinhos escritos pela professora Lorene dos Santos sobre o 13º Simpósio de Pedagogia da PUC-Minas. O Simpósio de Pedagogia foi realmente especial. Nos encheu de esperança esse encontro virtual. Luciano deu seu recado na conferência inaugural. Pedagogia da memória, da vida, do cuidado, pedagogia plural. Para todas as idades, pedagogias da complexidade. Teve fala professor, reflexões e mensagens, com a equipe da pedagogia dando aula de coragem. E como já é de lei, teve apresentação cultural. Andresa e Andrei, Miriam, Bárbara, Pascoal, vocês arrasaram no vocal. E a Laura dançou em mim, quanta leveza sem fim. E teve também a Lorene cantando música autoral, junto com o marido Gielton, e uma coreografia especial da Companhia Crepúsculo, que elevou o astral. Carinho em tempos de Covid afagou a nossa alma. Do professor Edmundo, o convite para mantermos a calma. E a professora Sheila, nossa coordenadora querida, organizando o simpósio no meio de tanta lida, com afeto e alegria, regendo tudo com maestria. Mas não esteve sozinha nessa grande empreitada, pois contou com a ajuda de uma aguerrida moçada. Monitores da pedagogia, essa turma é da pesada. Quem participou do simpósio mergulhou em diversidade. Com prática de meditação, encontrou serenidade para combater a fadiga e acalmar a saudade. Teve debates profícuos sobre tecnologias digitais. Com Vitor no comando, esse momento foi demais. Experiências compartilhadas, aprendizagens marcadas por trocas de conhecimento em mesas redondas do evento. E a palestra de encerramento também foi magistral, com o professor Cury denunciando o direito desigual. Educação na pandemia, realidade brutal. O Simpósio de Pedagogia foi sucesso fenomenal. Em tempos de pandemia, um evento sem igual. No chat, o que se via era uma grande euforia. Gente de todo o Brasil, somando, foram 4.000. Termino agradecendo por compartilhar a trincheira com este pessoal. Com gente comprometida com educação e justiça social. Gente que ama o que faz, que não se contenta com pouco, quer mais, muito mais. Legal demais! Você pode assistir a esse programa e muitos outros em nosso canal do YouTube, Pedagogia PUC-Minas. Nos acompanhe também pelas mídias sociais. A Pedagogia PUC-Minas está no Facebook e no Instagram. O Pedagogia em Ação de hoje fica por aqui. Um abraço, pessoal! Até mais! Um abraço e até mais!